Meu primeiro convidado de hoje é arquiteto, mas pesquisa desde 2006 de forma independente acontecimentos históricos relacionados ao Império no Brasil. Através dessa pesquisa, escreveu 4 livros sobre esse período da nossa história. E no ano passado lançou uma biografia sobre o imperador Dom Pedro I, que inclusive acabou se tornando finalista do prêmio Jabuti na categoria Biografia, que é um dos maiores prêmios, da literatura brasileira. E para conversar sobre esse personagem tão importante para a história do nosso país, eu recebo o pesquisador, o escritor, o biógrafo de Dom Pedro I, o Paulo Rezzutti. Tudo bem, Paulo? Tudo bom? Por favor, muito obrigado, bem-vindo. Só uma correçãozinha. Eu ganhei o Jabuti com o Dom Pedro. Ah, o Dom Pedro você ganhou? Foi. Teve ganhei. um que foi finalista? Foi o da Domitila, a biografia da Marquesa de Santos. Da Marquesa de Santos. Deixa eu já aproveitar e fazer aqui, olha, mostrar. Esse aqui foi o primeiro, Titília e o Demonão. Era para se chamar Marquesa e o Imperador, mas aí quando eu comecei a ler as cartas não dava para ser tão formal assim. Pois é, eu estava vendo em alguns lugares, eu não li esse livro aqui, mas era como ele se denominava nas cartas. Ele assinava Demonão, para ela e ela, o apelido dela sempre foi Titília. Titília. É um apelido, inclusive, que perdurou na família. Teve outras Domitilas, a neta dela foi Domitila e o apelido era Titília também. Titília também ficou. Inclusive, essas cartas que Dom Pedro mandava para a Marquesa de Santos, elas foram inéditas, Elas foram lançadas aqui no teu livro de forma inédita. Sim, eu estava pesquisando para fazer a biografia dela. E, engraçado, todo mundo fala dela como amante de Dom Pedro, Só que ela foi amante de Dom Pedro durante 7 anos. E ela morreu com 70 anos. E eu fiquei curioso por conta da arquitetura. A arquitetura me levou a estudar o solar dela em São Paulo, na época da faculdade. Daí, porque eu, inclusive, fiz questão de frisar. Mas da onde vem o arquiteto que é apaixonado por história do Brasil? Ainda quando a pessoa não é historiador, mas é jornalista, Tem ali alguma relação? Eu estava querendo saber de onde vinha do arquiteto essa paixão. Bom, primeiro, dentro da própria arquitetura, me apaixonei pela história da cidade de São Paulo. E no trabalho de graduação final, eu tinha que estudar, por conta do meu trabalho de graduação escolhido, eu tinha que estudar um bem imóvel tombado que tivesse passado recentemente, na época, por restauro. Isso recentemente, em 96, por aí. E tinha reaberto o solar dela, em São Paulo. E aí foi o primeiro contato. Tinha minissérie Marquesa de Santos da Manchete, algumas coisas assim, mas era aquela coisa... acaba o relacionamento, acaba a vida dela, sabe assim? Sim. E esse solar justamente é o recomeço da vida dela. Então aí eu passei a ver uma outra pessoa que não entrava nos livros de história e que foi importante para a cidade de São Paulo. Culturalmente, socialmente, de maneira filantrópica, ela ajudou várias coisas em São Paulo. E a Faculdade de Direito, a primeira sede própria da Santa Casa de Misericórdia, um monte de coisa que ela fez, mas que foi abafado, que acabou, o fato dela ter sido amante apagou todo o resto ficou mais importante, ficou o título mais importante do que outras coisas que ela acabou fazendo. Exatamente. Ela era muito política, ela se metia com política, ela era envolvida com o Partido Liberal em São Paulo. Então tem um monte de coisa que acabou sendo apagada. E, na verdade, é a grande paixão do homem, Dom Pedro, Foi a grande paixão dele. Bom, deixa eu mostrar aqui, olha, Domitília, essa aqui então é a biografia de fato, e não somente as cartas. As cartas estão lá. Eu achei as cartas quando eu estava fazendo a pesquisa dela. E aí eu lancei só as cartas. E aí a gente tem, você acabou de lançar, a biografia da Leopoldina. Porque foi uma outra figura que, conforme eu estava escrevendo sobre os dois, eu comecei a ver uma outra imperatriz que também não estava nos livros de história. E aí eu aproveitei os 200 anos da chegada dela, que esse ano, em novembro, faz 200 anos que ela chegou no Brasil, a Leopoldina. A Leopoldina. E aí o Dom Pedro, a história não contada, o homem revelado por cartas e documentos inéditos, que é, na verdade, o que a gente vai conversar hoje aqui nessa entrevista, e é o ganhador do prêmio Jabuti. Esse livro aqui que ganhou na categoria de biografia. O ano passado. Me conta o seguinte, Paulo, por que é importante a gente entender a figura, o personagem, a pessoa de Dom Pedro
Além do grande mito, né, que a gente aprende na escola e as imagens heróicas. Tudo isso que a gente aprende na escola, inclusive nos quadros e tal, são caricaturas, são tudo estereotipado, né? Então, na hora que você entra na biografia, você entra na humanidade dessa pessoa. Uhum. E aí você vê que era uma pessoa como qualquer de nós, que acerta, erra, faz burrada, tenta consertar, um mero mortal. Entendeu? E isso que é importante as pessoas verem, né? E não é só aquela pessoa, a estátua ou o quadro, vai muito além disso. Tem alguns detalhes que eu queria, sei lá, que você fosse comentando, que na tua biografia você vai contando, né? Tem alguns pontos, por exemplo, todos os homens da família, ele sofria de epilepsia. Ele era epilético. Ele era epilético. E ele também se mostrava uma pessoa muito ansiosa. Muito. Ele era muito impaciente. Ele era um péssimo político, por exemplo. Essa impaciência dele fazia com que ele tivesse pouca paciência para lidar com a política. Uhum. Ele era mais o cara que ergue a espada e sai gritando. Sem saber muito bem o que está acontecendo. Ele acaba logo com isso e não. Ele não tinha paciência para lidar com políticos. Ele era uma pessoa muito franca. Ele não conseguia disfarçar se não gostava da pessoa, sabe? Tinha várias coisas. Talvez por isso a inaptidão política. Exatamente. Né? Então, já a Leopoldina já contrabalançava esse lado dele. Era um casamento que realmente muito. Dava um suporte importante. Bastante. Tanto que ela é muito mais preparada politicamente do que ele. Ela teve uma educação muito mais esmerada do que ele. Agora, uma outra característica bom, minha família do lado da minha mãe é toda de Petrópolis, então já fui várias vezes lá no Museu Imperial e tal. E uma coisa que sempre me chamou a atenção era a roupa de Dom Pedro, coroa e tal. Achava tudo muito pequeno. Você diz aqui, né? Ele tem 1,66, entre 1,66 e 1,73 de altura. Isso, para a época era grande, porque o padrão vai aumentando com o tempo. Então, para a época... A média ele era um homem alto. Para a época era. A Leopoldina também. Então, para a época ele era. Porque o padrão brasileiro, luso da época, era menor do que isso. Então... Inclusive as camas, né? Quando a gente vê no museu, também. No Palácio de Versalhes, as camas são muito pequenas. A gente fala, como alguém dormia aqui? Mas é porque era outro padrão de estatura. Padrão de estatura, exatamente. Por exemplo, não tinha alimentação que a gente tem hoje. Sim. Né? Tinha várias coisas que faltavam de dieta que hoje é muito mais simples de obter. Agora vamos falar da sua relação como biógrafo com o teu biografado. Você diz aqui no teu livro que foi tão forte essa relação que você consegue reconhecer até a letra de Dom Pedro. Por causa do Titírio de Modão. Porque eu tive que transcrever as cartas dele, né, para ela. E não tem como não entrar no personagem, sabe? Sei. Então tem hora que dá para perceber pela escrita quando ele vai ter um ataque de epilepsia ou quando ele está mentindo também. Porque aí a gente sabe a história, né? Uhum. Então a carta, na verdade, a gente tem que tomar cuidado com documentação primária por causa disso, porque as cartas, os documentos de próprio punho, geralmente estão contando a história que a pessoa quer contar. Claro. Não está contando a realidade. O que de fato aconteceu. Então aí você tem que saber bem a história para não deixar se enganar com, né, que a gente chama das malhas do feitiço, não deixar cair nessas malhas da documentação primária. Né? Agora, logo aqui na sua introdução, eu achei interessantíssimo o fato de que você não teve a oportunidade de entrevistar Dom Pedro, né? Não. Por motivos óbvios. Vocês estão aí numa linha cronológica muito diferente. Mas você se encontrou pessoalmente com Dom Pedro. Verdade. Me conta isso, não tem nada a ver com o espiritismo. Não. Eu estava fazendo um trabalho para o Solar da Marquesa de Santos. E a diretora da época, porque o Solar da Marquesa de Santos, para situar quem está assistindo, o Solar da Marquesa de Santos em São Paulo é a sede do Museu da Cidade de São Paulo, que é composta por várias casas históricas. E Casa da Imagem, o Solar da Marquesa de Santos, Casa Modernista e tal. E lá fica a sede desse sistema de museus. E eu estava fazendo um trabalho com a diretora na época, e essa diretora me contou que a cripta, que está embaixo do monumento da Independência, no bairro do Ipiranga, também faz parte dessa rede de museus municipais. E ela me falou que tinha uma arqueóloga que ia fazer a exumação. Ela me colocou
em contato com ela, então eu consegui ver a exumação dos dois, né? Primeiro foi a Leopoldina, que foi exumada, depois o Dom Pedro e, por fim, a Amélia. E a Amélia, eu cheguei a ser, como arquiteto, eu cheguei a ser o responsável técnico pela retirada do caixão dela, porque ela estava na parede da cripta, num lugar muito difícil para ser retirado, então eu tive que dar uma ajudada lá quer dizer, a arquitetura juntou com a história. E foi todo mundo, se deram as mãos e foram. E aí eu fui consultor da arqueóloga que fez a exumação e tal, estudou esses restos mortais. Não é um pouco estranho estar num momento como esse? Nunca participei de uma exumação, mas não é um pouco... assim, mórbido demais? Olha, as coisas me levaram para isso, então eu não questiono muito, Entendi. entendeu? Então, enfim, assim, o trabalho era uma coisa séria, né? Foi uma coisa séria, e que visava principalmente o estudo deles, né, dos restos humanos, e principalmente a preservação do que ainda existia. Porque a cripta sofreu vários processos de umidade, teve até enchente que encheu o ar, então nem se sabia direito como que estava isso, entendeu? E como patrimônio histórico precisava ser preservado de uma certa maneira, de alguma maneira. Então, foi uma coisa técnica. Bom, e se você já sabia que ele era homem, tanto quanto os outros, vendo um corpo sendo exumado... o dele foi mais complicado, porque como eu já tinha todo um trabalho, com a Leopoldina ainda não. Não tinha tanta intimidade com a Leopoldina. Mas com ele foi... Tanto que eu não fui no dia mesmo que ia ter... Porque teve a família imperial pediu para que uma das contingências para que houvesse a exumação era que tivesse padre presente, houvesse uma cerimônia religiosa para a abertura dos túmulos e tal. Eu nem quis ir no primeiro dia, porque eu falei, vou chorar aqui, não vai dar certo. É muito sentimento envolvido com o Dom Pedro. Porque é uma pessoa assim que eu convivi, né? Claro. Entre aspas, de alguma maneira, né? Então, mergulhou ali na alma, na personalidade, né, então de Dom Pedro. Dá para ver isso no livro claramente. E por conta desse contato muito mais feliz. Não é que eu choro, deixa isso um dia sozinho lá. Mas você viu. Vi. Estava lá, não estava no primeiro dia na cerimônia religiosa. Aí eu combinei com a arqueóloga e eu fui no outro dia e... Agora, uma coisa interessante também é que o Dom Pedro, se a gente parar para pensar, ele é mais carioca do que português, né? Sim, ele viveu mais tempo no Rio do que entre o nascimento e depois a morte dele. Ele viveu 36 anos. É. E aí, então, 23 foram no Rio Brasil. De Janeiro. E 13 é Portugal, mas ainda teve França, né? Um período. Porque ele nasce em 98. Ele sai, com 10 anos, antes de completar 10 anos, ele sai de Portugal para vir para o Brasil. Depois ele sai daqui em 31. De 31 ele vai para a França, ele fica entre França e Inglaterra, mas mais França. E da França ele parte em janeiro de 32 para os Açores, já em Portugal. E dos Açores ele invade Portugal pelo Porto, e aí ele morre em 34. Né? Então é pouco tempo, né, de vida. Bom, falando sobre essa chegada da família real no Brasil, eles chegam em 1808. 1807 eles saem. E chega no Brasil em 1808. Bom, todo mundo sabe, né, desse período de que a gente passa na escola, inclusive estudando história, a família real vem para o Brasil para fugir de uma perseguição dos ingleses e também de Napoleão. Na verdade, mais de Napoleão, né? O fato de que se a gente tem aquela ideia de que os ingleses trouxeram a família... Não, na verdade, aquela frota inglesa que se encontrou com os navios portugueses que já estavam saindo de Portugal, elas tinham sido enviadas da Inglaterra para Portugal para destruir Portugal se Portugal caísse nas mãos de Napoleão. Destruir os fortes e os próprios navios portugueses para que não invadissem a Inglaterra com eles. Né? Então, Entendi. Aí, conforme essa nau, acho que o almirante Sidney Smith vê que os portugueses estão se retirando, então muda-se o plano e escolta-se a família real para o Brasil. Eles chegam em 1808. Aí a gente tem a Revolução dos Portos em Portugal. Que ano foi a Revolução dos Portos? 21. Nesse processo,
o Dom João volta para Portugal e deixa o Dom Pedro como príncipe regente no Brasil. Príncipe regente aqui. É um momento de extrema instabilidade política, econômica em Portugal e isso também acaba refletindo na história que o Brasil está vivendo nesse período. Dom Pedro, ele tem que assumir responsabilidades diferentes aqui no Brasil? E de uma maneira abrupta. De repente. De repente. O cara que não é o maior dos políticos... Não, e o pior não é só isso. O pior é que o Dom João, ele não prepara politicamente o Dom Pedro. E o Dom Pedro II também não vai preparar politicamente a Princesa Isabel. Parece que é o mal dos Bragança. Ele é o herdeiro, mas não, deixa mais um pouco afastado, tal. Até porque a mentalidade do Dom Pedro divergia do Dom João. O Dom João era um espírito absolutista. O Dom Pedro já estava começando a ensaiar uns laivos do liberalismo, pró-constituição e tudo mais. Então, o temperamento já não batia. Então, o Dom João deixou ele muito fora das decisões e tal. E aí ele teve que pegar o negócio a pulso e aprender na marra. Mas será que também não tem um pouco do rei pensar que vai ser o imperador para sempre? Eu acho que eterno. Deve ter alguma coisa assim. É muito poder, né? Eu acho que ninguém foi preparado para lidar com tanto poder e aí as pessoas trocam os pés pelas mãos. Não só, eu também acredito firmemente nisso, mas era um momento muito forte de mudança, né? E a Revolução no Porto acaba com os poderes absolutistas do Dom João. Né? Então, é criada uma primeira Assembleia Constituinte em Portugal e essa Assembleia vai começar a governar Portugal. Tanto que quando Dom João VI chega em Portugal, ele vira um virtual prisioneiro dessas cortes. Ele brincava, ele abria o jornal e brincava assim, vamos ver o que eu decidi ontem. Porque era a Constituinte que decidia por ele, entendeu? Só estava assinatura. Então, ele não sabe muito bem como lidar com esse mundo novo. Ô Paulo, a gente vai fazer uma paradinha para o intervalo, mas a gente continua conversando daqui a pouquinho no próximo bloco. Bom, olha, a gente ainda vai conversar com o Paulo Resulti aqui, ele vai falar ainda sobre outros mitos, não só de Dom Pedro e todos esses personagens da nossa história, mas como aconteceu de fato a independência do Brasil. Então não saia daí, a gente volta já. A gente já está de volta aqui com a Identidade Geral. Eu continuo a minha conversa com o escritor Paulo Resulti. Se você perdeu a primeira parte dessa entrevista, acesse o nosso site, novotempo.com/jornalismo, também as nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo, e você pode acompanhar. A gente falou bastante sobre Dom Pedro no primeiro bloco, e agora a gente fala um pouco mais sobre esse processo da independência. Bom, nessa quinta-feira, é o 7 de setembro, e aí a gente vai falar muito sobre independência. A gente estava falando sobre Dom Pedro, e aí vem na nossa memória, não tem jeito, aquele quadro, né? Dom Pedro, às margens do Ipiranga, num cavalo belíssimo e forte, tanto quanto ele, levantando a espada e uma comitiva enorme atrás. A comitiva existia, mas não estava todo mundo vestido daquele jeito, muito menos o Dom Pedro estava daquele jeito, não estava naquele cavalo, era uma mula, né? Era Impressionante uma outra coisa. Não, é porque assim, você Eu não tem sei que se pensar hoje as crianças que estudam, elas têm esse tipo de informação por conta de vários livros que a gente já tem sobre história. Hoje é uma coisa um pouco mais Mas difundida, eu, quando Não, estava eu na também. escola, né, Todo mundo. aquilo foi independência. Era verdade, né? E ponto. Mas isso daí você vê... É uma construção, né? Aquele quadro é uma construção que visa contar uma história, né? E aí não interessava mostrar ele dessa forma tão humana, né? Tem que colocar eles meio num pedestal. Agora, esse quadro é do Pedro Américo. Isso é a visão do Pedro Américo sobre aquele momento ou é mais uma encomenda? Vamos fazer essa produção. Mas é uma encomenda que atende ao que era o padrão da época, entendeu? Não, vamos representar... Tinha pessoas que só pintavam temas históricos, né? Então, quer dizer, e se você vê o quadro dele, se equivale a outros, mais ou menos do mesmo período e querendo mostrar grandiosamente uma determinada cena histórica que ocorreu. E é tão interessante porque a gente vê esse quadro, e aliado aos textos que a gente sempre teve contato na escola, a gente vê uma figura imponente, pomposa, né? Não só a de Dom Pedro, mas de
toda a comitiva, e aí você vai contando coisas aqui no livro, como, por exemplo, ele tem que parar no meio do caminho para fazer necessidades no meio da rua. Ele estava com desinteria. No mato, literalmente, né? Tanto que estudando, né, que eu peguei os relatos das pessoas que estavam com ele na hora. Então, o principal é o relato do irmão da Domitila, porque ele que veio guiando Dom Pedro, do Rio de Janeiro até São Paulo. E é por conta desse irmão que ela vai ter o primeiro contato com a Marquesa. E ele, já bem velhinho, ele fez um relato. Ele tentou levantar de memória tudo o que aconteceu naquele 7 de setembro. E ele mandou para outras pessoas que ainda estavam vivas, para essas pessoas colaborarem. Então, esse relato é o mais fiel, e foi o que eu usei no livro, para montar essa cena. Então, um fala, olha, realmente isso que você, Francisco, né, que era Francisco, isso que aconteceu, mas também, olha, aconteceu isso, sabe? Então vai montando a cena. Então, na verdade, houve 2 gritos. Houve o que ele estava, por conta da dor de barriga dele, ele mandou que a comitiva fosse na frente, né? Aquela comitiva toda que a gente vê no quadro embaixo. Fosse na frente, que ele ia se aliviar no matinho. E aí ele chega as primeiras cartas para ele, quando ele está afastado dessa multidão. E aí ele decide, junto com outros que estavam mais próximos, pela separação do Brasil. Então, eu falo que tem 2 gritos, tem esse e tem o público quando ele chega junto a essa outra, essa comitiva que estava aguardando ele. Agora, você estava dizendo aqui, né, que o Dom Pedro não tinha essa personalidade tão política, ele era mais afoito, mais ansioso, e muitos historiadores também dizem que não foi simplesmente, o desejo de Dom Pedro e vamos fazer a independência. Não. Né? Existia todo um clamor. Tem todo um processo, então você vê isso nas cartas que ele recebe do Rio de Janeiro, da Leopoldina e do José Bonifácio e do Conselho de Estado que foi reunido sobre a presidência da princesa, porque ele deixou ela como princesa regente, né, no afastamento dela. Então, é a primeira mulher a governar, literalmente, o que a gente hoje tem como Estado brasileiro. Então, esse Conselho de Estado decide para aconselhá-lo à independência. É isso que o Conselho de Estado faz. E aí chega as cartas desse Conselho de Estado por conta das notícias vindas de Portugal, que queriam que ele voltasse de qualquer jeito. E aí ele dá o grito, tá? O grito é porque qualquer rompimento histórico é dado o nome de grito. Então, na América Latina, na Europa, tem vários gritos. Não é um grito literal. Não é um grito literal. O grito é uma fórmula, histórica. É o ato de rompimento político com outra nação. Tem uma frase sua, você diz que antes do sim do Dom Pedro, a gente teve o sim da Leopoldina. Antes do fico dela, tem o fico dele. O fico dele tem o fico dela. Eu peguei aqui a frase que você relata, a Leopoldina dizendo para ele, com o vosso apoio ou sem o vosso apoio, ele fará a sua separação. O pomo está maduro, colhei-o já, se não apodrece. Ou seja, meu filho... Corre, vai lá, porque senão o negócio vai sair do teu controle. E aí tem uma outra, do padre Belchior... Sim, que é uma das pessoas que relatam o grito. Que relatam o grito. Pedro. Ele diz o seguinte, né? Você coloca aqui o relato do diálogo, e aí agora eu até entendi direitinho como você conseguiu esse diálogo, justamente por essas pessoas que estavam que se reuniram. Depois, abotoando-se e compondo a fardeta, ou seja, né? Não, a farda mesmo, a jaqueta. Virou-se para mim e disse, né, o padre contando, e agora, padre Belchior? Eu respondi prontamente, se Vossa Alteza não se faz rei do Brasil, será prisioneiro das cortes e talvez deserdado por elas. Não há outro caminho, senão a independência e a separação. Ou seja... ou ia ou não ia. Rapaz, ou vai ou racha. Mas o próprio Dom João VI, antes de partir para Portugal, havia falado para ele que se a coisa apertasse, para ele fazer a independência antes que algum espertalhão fizesse. Então, ele fez. Pois é, inclusive tem muita gente, por conta desses relatos, de que a independência já estava sendo... gestada, né? Tem gente que discorda. Bem ou mal, se a gente for mais técnico, dá para pensar que a independência do Brasil foi feita pelo Dom João. Porque na hora que o Dom João cria o Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves, o Brasil deixa de ser colônia. Claro. E passa a ser um reino. O que as cortes portuguesas, o que a Assembleia Legislativa Portuguesa queria era desfazer esse reino.
Queria que todos os estados, todas as capitanias na época do Brasil respondessem diretamente a Portugal, sem ter um governo centralizado. Era isso que eles estavam brigando aqui no Brasil. Então, a garantia de ter o Dom Pedro aqui era ter ainda algum cerne desse estado do reino que o Dom João gestou, né, criou inicialmente. Agora, você acha que está certo a gente comemorar a independência do Brasil no dia 7 de setembro? Então, tem várias datas, né? Na Bahia depois, né? Antes, tem toda uma questão de como que foi, o que você falou, né? O grito não, tipo, a partir da 0 hora de hoje... Temos a independência. Não existe isso, né? Tem todo um processo, tem guerra na Bahia, tem várias batalhas que tem toda uma guerra, né? Então, quer dizer, só em 1825 é que vai ter um tratado entre Portugal e Brasil, Portugal reconhecendo a independência e tudo mais. Paulo. É que o 7 de setembro, na verdade, torna público a posição dele, entendeu? Como líder do Brasil na época. Então, aproveitando que a gente está falando desse feriado que está às portas aí na semana que vem, nessa semana, né? Você com a sua relação tão íntima e pessoal, inclusive física, né? Porque esteve na companhia, pelo menos do corpo de Dom Pedro. Como é que você faria uma biografia muito pessoal de Dom Pedro? De repente, 3 frases. Plagiando um inimigo político dele, que quando soube da morte dele falou que ele não era um príncipe de ordinária medida. Não se dava para medir ele, porque ele foi... Ao mesmo tempo que ele deu a independência do Brasil, ele abdicou dessa coroa, abdicou da coroa de Portugal, recusou-se a assumir a da Espanha, que ofereceram a coroa da Espanha para ele, ofereceram a coroa da Grécia para ele, e ele não quis nada. Ele era arredio ao poder? Não era arredio ao poder. Ele não dá para falar que ele é arredio. O poder para ele não era o principal. Existia toda uma luta que para ele era a principal. Por exemplo, a abolição. A abolição, ele vai... o caminho que ele está tentando seguir para a abolição da escravatura, muito antes do 13 de maio de 1889, vai ser uma das causas da abdicação dele. Por conta do Congresso, de como era formada a Assembleia da época, que era de escravocratas, de latifundiários, que não viam com a mesma visão que ele era uma pessoa que, num artigo de jornal, escreveu que o mesmo sangue que corria nas veias dele era o sangue que corria na veia dos negros. Então ele tinha militâncias. Ele tinha várias militâncias. E uma delas era a Constituição, era o liberalismo, era o abolicionismo, mas era coisa que ele viu. Que era educação. A parte da educação que ele coloca na Constituição que ele cria para o Brasil, e que foi a Constituição que mais durou no Brasil até hoje, era muito à frente à época dele. Só que inclusive, ele teve uma educação... muito frágil, muito tênue, muito... Eu imagino que ele tenha tido os melhores professores que ele pudesse ter naquela época. Só que ele era educado dentro do absolutismo, então ele tinha aula se ele queria. Ah, ok. O pai dele deixou isso bem claro e estava tranquilo. E aí como é que uma criança assim, de 8, 9 anos pode decidir se vai para a escola ou não? E aí né? ele perdia interesse muito fácil. Ele teve um professor, o Rademacher, que era apesar do nome, ele era português, mas ele morre de uma maneira meio absurda, envenenado por uma escrava no Rio de Janeiro. E esse cara conseguia fazer com que o Dom Pedro estudasse. Depois da morte dele, o negócio desandou. Mas ele vai se arrepender. É isso que eu falo da humanidade, entendeu? Não dá para falar que ele não gostava de educação. Realmente, acho que ninguém nunca muito gosta, entendeu? Tipo, você pode gostar de humanas, não gosta, é raro alguém que gosta de tudo. Do complexo. Agora, ele vai se arrepender muito de não ter estudado. Tanto que porque ele vai ver isso fazendo falta na vida, né? E as cartas que ele escreve para os filhos, tanto no exílio, para o Dom Pedro, para o Dom Pedro II, para Maria II em Portugal, é sempre batendo na tecla. Você tem que estudar, sabe? Assim, você tem que, porque ele falava assim: se você não estudar, você não tem como cobrar teu ministro, porque você não sabe o que ele vai fazer. Você tem que saber você tem que saber guiar essas pessoas, né? E até para os bastardos, ele também, os vários filhos bastardos que ele conseguiu criar. A gente nem tocou nesse assunto, mas foram vários, né? Ele tem uma carta dele para a filha que ele teve com a Marquesa de Santos, a Duquesa de Goiás,
que ele também toca na questão do estudo, que já passou o tempo onde o local da pessoa na sociedade estava garantido pelo título que ela tinha. Que, quer dizer, olha a visão. Olha que avanço, né, da época. Então, ele tinha bem essa questão da educação, era muito forte nele. Muito vanguardista. Sim. Olha, a gente está aqui conversando sobre esse assunto e eu quero aproveitar para te convidar para assistir nessa próxima quinta-feira, dia 7 de setembro, às 7 horas da noite, um programa especial sobre a independência do Brasil, feito pelo jornalismo aqui da TV Novo Tempo. Nesse especial você vai ver todo o caminho percorrido por Dom Pedro, do Rio de Janeiro até o Ipiranga, em São Paulo. Além, é claro, de conhecer diversos pontos turísticos importantes e a gente também vai descobrir várias curiosidades dessa viagem. Então é nessa quinta-feira, às 7 horas da noite, o especial sobre a independência do Brasil aqui na TV Novo Tempo. Você não pode perder, inclusive você está nesse especial também, né, Paulo? Paulo, a gente pode esperar outros livros aqui sobre história do Brasil? Ah, sim. Tem mas não focado na família imperial. Até vai ter uma biografia do Dom Pedro II, mas os outros livros são sobre história do Brasil, mas outros focos. O próximo é sobre história das mulheres no Brasil. Ah, que interessante. Você tem um canal no YouTube também, onde você fala sobre história, né? Como a gente acha o teu canal no YouTube? Procurar youtube.com/c/Paulo Resulti Escritor. Ou então jogar direto no YouTube, Paulo Resulti, e aí toda segunda-feira, 10 horas da manhã, tem um vídeo novo. Legal. Paulo, muito obrigado. Foi Obrigado ótimo esse bate-papo, conhecer um pouco mais desse personagem que é tão caro para você, Dom Pedro. Muito obrigado pela sua presença. Volte mais vezes, por favor. Obrigado, volto sim.